Olá, começando mais um Pode Expandir. Eu sou Renata Palomo E eu, Cibele dos Santos. e juntas nós vamos descobrir um mundo que ainda não conhecemos. É isso aí. E hoje estamos com o Leandro Heck, que é terapeuta e vai contar umas coisas muito interessantes pra gente. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro. Cibele. Boa noite, Renata. Boa noite aí, pessoal. E vamos que vamos, né? Vamos que Vamos que vamos. vamos. Se apresenta primeiro o que você faz. Ai. Bom, eu tenho um método específico, né, que é a bioconexão e a biometafísica. Na verdade, a biometafísica já existe há muitos anos, né, no Oriente, mas a bioconexão já é um sistema que eu fui desenvolvendo. Então, o que acontece? Na biometafísica, a gente faz um diagnóstico. A bioconexão é um processo de expansão de consciência, mas o que eu faço são muitas coisas, porque é desde os 5 anos que eu convivo nesse meio oriental, com 13 anos eu comecei essa parte interna. Então conta um pouco da sua história pra gente. É uma vida. A gente adora historinha. Causa. Conta um pouquinho da tua história. Tá, vamos lá. Vou simplificar um pouco, Tá. eu já vou para os 13 anos. Tá. Eu sou mestre em artes marciais, né? Que eu comecei com 5 anos a treinar, com 13 anos já dava aula, mas a minha busca desde criancinha não era só a parte do combate, era a parte que eu via nos filmes quando era criança, dos mestres falando, Da filosofia, a sabedoria oriental. Exatamente. Né? E não encontrava, na verdade. Aí, com 13 anos, eu consegui encontrar um local e é onde eu fui inserido na primeira parte da alquimia interna, vamos por assim. E ali começou a trajetória nesse lado mais interno. Então, aí foi a alquimia taoísta, aí as partes de energia, aí a parte de acupuntura, aí a parte de massagem, de tudo que você imagina nessa área. E resumindo mais um pouco, atuei muito tempo com a medicina oriental, só que me dava uma certa frustração. Né? Por quê? Porque quando você entende o princípio, fala que vai atuar na causa. Só que no fim não é a causa, porque estão falando em energia, e energia não é a causa. Né? Então é uma deficiência de yin do rim, a deficiência de shui do fígado, mas não adianta você só tratar o fígado, só tratar o rim, porque a causa no fim está no nível mental, que é o que os antigos chamam de espiritual, mas se a gente trouxer para o conceito mais ocidental, é o mental, que nós vamos ter o mental inferior e mental superior. Então eu tratava a pessoa, saía bem, e com o tempo você via que voltava. Então foi onde eu desenvolvi o termo efeito Cinderela, né? Meia-noite acaba, vamos por assim. E com toda a pesquisa de campo que eu fui fazendo, aí eu fui desenvolvendo e desenvolvi a bioconexão, que a gente consegue ir além, vamos dizer assim. Porque vamos dizer, mesmo no conceito ocidental, as pessoas falam muito que toda enfermidade é de nível emocional, não é? Mas não é. Porque para disparar uma emoção, antes tem que ter alguma coisa. E isso você vai percebendo quando você aprende a olhar para dentro. Então, quando você vai olhando para dentro, você pensa, opa, para ter uma emoção tem que ter uma causa. Qual é a causa? Por que isso dispara uma emoção, um sentimento? Porque existe uma crença. Qual a origem dessa crença? E aí é isso que o meu método vai levando. Então, o rosto, o corpo, ele mostra o que você está, não o que você é. Porque nós estamos em constante mutação. Aí eu diagnostiquei, vimos que tem um desequilíbrio energético, vai fazer um tratamento, só que, o que causa esse desequilíbrio energético e emocional? Aí eu encaminho para a bioconexão para entrar num nível um pouco mais profundo. Né? Então ele é todo um sistema baseado nisso. E aí foi uma vida estudando. Então, por exemplo, hoje eu atendo por ano, em média, cerca de 1.000 pessoas por ano, se for calcular. E eu nunca fui uma pessoa que só atendia, eu sempre fui meio pesquisador que eu digo não literário, que eu não gosto de literatura. Eu Buscador. Eu gosto da pesquisa clínica. Então é o erro e acerto, e aí você vai entendendo, vai catalogando e vai criando a sua pesquisa, que isso é a verdadeira essência de estar vivo, vamos dizer. Porque o que acontece com o ser humano? O ser humano, ele pensa que pensa, mas no fim não está pensando. Ele foi condicionado a repetir o que alguém pensou. E é por isso que a vida vai perdendo sentido. Porque você deixa de ser criador e passa a ser um imitador. Né? Esse é o ponto. E aí, por isso, esse monte de depressão, esse monte de infelicidade, nada tá bom. Porque eu não crio mais, eu só imito.
né? E a bioconexão, junto com a biometafísica, vai fazendo você voltar à essência, né? Voltar à origem. Esse é o grande ponto, vai simplificando, assim. Então, a biometafísica facial, ela funciona mais como um diagnóstico. Isso, é um diagnóstico muito profundo, porque nós vamos entender personalidade, desequilíbrio energético, aptidões, vou entender como que a Cibele funciona. Então, o rosto, ele mostra isso, como a Renata funciona, né? Não como funciona, como eu estou funcionando. Sim. Né? Porque tudo no universo está em constante mutação. E um dos detalhes da infelicidade é a pessoa achar que tudo é constante. E não é, tudo está em mutação. Relacionamento está em mutação, minha maneira de pensar está em mutação, o que era certo deixou de ser certo, é mutação. Não existe nada que é assim até o final, nada. É a única constante, né? A eterna mudança é a única constante da vida. Esse é o ponto. É bem isso. A única constante é a eterna mutação. Uhum. Não tem jeito. E quando as pessoas não entendem isso, o que acontece? Ela vai se frustrando, porque ela acha que tudo é eterninho daquele jeitinho. Porque as pessoas, um dos maiores desafios para ela é lidar com a mudança. E é a única coisa que a gente vive a todo momento é a mudança. Exatamente. São as mudanças de ciclo, né? E é aquilo que eu falo, se a minha mente muda, a maneira que eu vejo o mundo muda. Porque onde as pessoas falam muito em atração, você não atrai nada, você cria tudo. Porque você é a criação manifesta. Esse é o ponto. Se existe, para quem tem uma religião, acredita num criador, se existe um criador, você é parte dele. Então você é a criação manifesta. Tanto é que o ser humano cria tudo. Existe esse copo por quê? Essa xícara. Primeiro ela foi uma ideia. E através do corpo eu transformei uma ideia em realidade, não é isso? Só que as pessoas hoje, por ter se transformado em imitador, poucos criam, né? E aí você vai saindo do sentido da vida. Porque o sentido é criar, é sentir, e tudo que é sentir e criar, no fim, inconscientemente, ou melhor, inconscientemente colocam para você que não pode. Então tudo que é bom, não pode. Tudo que dá prazer, não pode. E tudo que você cria, não presta. E eu falo que é uma informação subliminar. Sabe por quê? Tudo que você cria não presta, é o que é colocado nas pessoas. Você vê, quem faz uma faculdade, se você for fazer um TCC, uma monografia, um trabalho científico, o que você pôr lá que é seu, o orientador vai falar, não tem valor científico. Isso é inconscientemente, é uma merda, você não serve para nada. Imita que é melhor. Entendeu? Então você é condicionado a não criar. E aí vem todos os probleminhas que vão surgindo. Agora, quando você começa a voltar à fonte, olhar para dentro, você acessa essa sabedoria que está aqui. Porque ela está aqui para todo mundo. Só que o que faz eu não enxergar é exatamente, as pessoas interpretam errado, é o conhecimento. Porque o que falam muito aqui? Que o conhecimento liberta, não é isso? Só que o conhecimento é a origem da ignorância. Só que isso vai longe, se eu for falar. Você fala em termos de estabelecer uma crença. Aí, a partir do momento que você tem uma crença, você se fecha para abrir para coisas novas, porque você já fechou questão numa crença. Depende, porque aí nós vamos ter que entender o que é crença. Né? E não é entender a crença como falam que é crença. Nós vamos tentar buscar o que realmente é, qual a origem da crença, qual é a origem de qualquer crença. É você botar fé naquilo. É conhecimento. É, você conhecer e botar fé que aquilo é verdadeiro. É você conhecer aquilo e achar que aquilo é a única verdade. É, que aquilo é verdadeiro. E aí o que acontece? As pessoas vão atrás de conhecimentos para se libertar de conhecimento. É. E às vezes não percebe que saiu de um conhecimento limitador e entrou em outro que limita do mesmo jeito. Por quê? Porque eu estou seguindo conhecimento, por entre aspas, que o homem inventou. E eu não estou mais acessando a sabedoria que tem dentro de mim. Então, estou sempre imitando. E aonde você percebe isso? Tudo que é rígido, isso não pode porque faz mal, isso aí não usa porque não sei o quê, isso aí, essa energia não sei o que lá, tudo isso é limitante, você só trocou crença por crença. Sim. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, tem uma cortina escura. Se a pessoa tem uma crença que essa cortina escura é ruim, ela já começa a passar mal aqui. Não é que a energia é ruim, é que o que ela vê, ela acredita, por ela acreditar é real, por ser real, eu sinto. Ela cria. E se eu sinto, eu crio. O conhecimento é libertador desde que você não fique preso a ele. Sim, por isso que os antigos falavam, né?
absorva o conhecimento, mas liberte-se dele. Hum. Porque o conhecimento vai estar em você todo o tempo, mas eu Adorei não essa posso frase. estar na escravidão do conhecimento, né? Ele tem que estar no meu bolso. Por exemplo, eu estou aqui falando, eu estou no momento presente? Sim. Sim, mas o meu momento presente está trazendo o quê? Conhecimento do meu passado. Sim, referências anteriores. Exatamente. Então, o meu passado está no meu momento presente. Perfeito. Só que eu não vou ficar debatendo com ninguém sobre o meu conhecimento. A partir do momento que eu quero debater a minha verdade, quem sofre? Eu ou você? Eu acho que os Eu. dois. Se eu entrar na sua guerra, eu vou sofrer junto. Agora, a partir do momento que eu não entro no debate, e nós somos condicionados ao quê? Você tem que defender a sua verdade. Não, você está sendo ignorante, em todos os sentidos. Ignorante porque vai brigar, ignorante porque vai liberar química podre. Então, nunca tem culpado. Culpado é a minha maneira que eu aprendi a ver o mundo, então eu me intoxico sozinho. Então, sempre é você, né? Esse é o ponto. E aí, por isso que eu falo, absorva, porque a única função da mente, entre aspas, é absorver conhecimento. Mas tem que absorver e não ser escravo, senão você cai na ignorância. E aí vem as doenças, vem tudo isso. E vai mostrando tudo no rostinho, no corpinho, na saúde, em tudo, né? Porque vão ficando marcas. Não só marcas, o próprio formato, a morfologia já mostra uma tendência. Aí você vê o tipo de rosto, o tipo de testa, o tipo de olho, o tipo de nariz, e tudo isso é mutante. Muda também? Porra, se muda. Se você fizer uma experiência, pegar a foto sua, em um mês só, todo dia, tirar foto, uma de manhã, tarde, uma noite, e depois comparar em um mês, você vai ver que muita coisa mudou. Vai ter dia que a sobrancelha vai estar caída, vai ter dia que uma vai estar alta, vai ter dia que o nariz está torto. Está em mutação o tempo todo, de acordo com o que eu estou vivenciando naquele momento, ele reage. Né? Interessante. Né? Então, inclusive, quando a gente faz uma avaliação, que é o diagnóstico, quando eu tô, parece mentira o que eu vou falar, mas os meus alunos, se tiver alguém aí que quiser ir comentando, pode comentar, não sei se aparece para vocês. Mas é muito comum eu estar lá avaliando e, de repente, você não tem uma vírgula, ela nasce na hora e some. Quando você pega um ponto que mexe lá dentro, é umas coisas muito loucas. A sobrancelha que sobe, porque nós temos estruturas também que são mutantes. Então, quando você pega num ponto e a estrutura conversa com você, você já, opa, aqui tem coisa, deixa eu aprofundar aqui. Então, onde a história vai vindo, você sabe onde foi a origem de uma dor, onde ela se repetiu, de tudo vai aparecendo. Não é nada de adivinhação, é extremamente. Eu não gosto desse termo, tá? É extremamente científico. Eu não gosto do termo científico. É uma coisa que tem um padrão, né? Exatamente, porque na minha pesquisa, todas aquelas marcas que estão no mesmo lugar mostram uma mesma dor, não adianta. E na mesma idade, no mesmo período. Então parece mágico, mas não é. E não é adivinhação, é catalogado, não é adivinhação. Exatamente. Né? Então é uma coisa que, por mais que eu faça isso há anos, que eu aprendi muito cedo, fiquei muito tempo sem atuar, porque eu não gostava de dar aula sobre isso por um motivo principal. As pessoas buscam isso por motivos fúteis. E não é esse o objetivo. Né? O que são motivos fúteis? É saber se traiu, é saber se vai me enganar, é saber se não... Não, isso aí não existe. Não que não existe, dá para saber. Mas você vai fugir dela que vai me enganar, quando você chegar lá, alguém roubou seu carro. Então, o que vai acontecer vai ser. Não é esse o objetivo. O objetivo é expandir consciência. O objetivo é entender o quê? As minhas qualidades e as minhas dificuldades. Se eu entender as minhas qualidades, não adianta eu só agir nas minhas qualidades, porque isso eu já tenho. Mas a partir do momento que eu descubro as minhas dificuldades e eu começo a criar hábitos para transcender aquilo, eu mudo o meu destino. Entendeu? Esse é o ponto. Então, é o que eu falo muito para os meus alunos. Eu tenho um rosto madeira, mas eu não sou madeira. Por quê? Porque eu sou todos os rostos. Pessoal, o que é madeira? Não vai passar impune. Madeira é uma metáfora oriental. Na minha linha, eu chamo o rosto, que é um triângulo invertido, no meu nome que eu coloquei ocidental, é o rosto da pessoa proativa, que a mente não para, a energia está concentrada mais na parte superior, então é o criador, ele que tem ideia, a cabeça não para, está sempre criando algo diferente. Mas a questão é, se eu ficar só no madeira e me catalogar como, né, colocar o selo só madeira,
Aí que eu vou vestir cada vez mais aquela qualidade. Agora, o que falta em mim de fogo? O que falta em mim de terra? O que falta em mim de metal? O que falta em mim de água? Então, o que falta, porque tem que ter tudo. É a mesma coisa, é mais comum, eu não entendo nada disso do ocidental, mas signos. Eu ia falar né? isso agora. Quando o pessoal fala, eu sou capricorniano. Não, capricorniano é assim, não é? Perfeito. Aí a pessoa hoje está na moda. Primeiro pergunta o signo e depois pergunta o nome. Como se estivesse falando o que a pessoa realmente é. Se você olhar todo aquele mapa, você vai entender. Mas o que acontece? Se você, seja lá o que for, Áries, Virgem, não importa o que, mas você olhar quais as qualidades de todos os outros que eu não tenho e começar a colocar aquelas qualidades na sua vida, você mudou o destino. Por isso que eu falo para os meus alunos o seguinte: é você que tem o mapa ou o mapa que te tem? Se é você que tem o mapa, você pode transformar totalmente sua vida. Agora, se o mapa que te tem, vou falar um termo científico, você está fodido. Entendeu? É a mesma coisa no rosto. Você que tem o rosto ou o rosto que te tem? Porque senão você começa, aquilo que eu falei, criar uma realidade, porque você é criador. Você está criando o tempo inteiro. E a partir do momento que eu sou madeira, eu acredito que sou, eu vou ver como madeira. Se eu vejo como madeira, eu sinto como madeira. Se eu sinto como madeira, eu ajo como madeira. E sentir, agir e ver, eu só vou ver isso. O mundo é onde eu me prendo em ciclos. Né? E aí eu me prendi em dor. Eu só troquei conhecimento, crença por crença. Não é libertador. Pelo contrário. Você ficou contido numa caracterização. Exatamente. Então é isso que não pode, porque isso é o que vai trocar conhecimento por conhecimento. Não, eu tenho que transcender. Se não transcender, eu vou passar uma vida aqui em dor. E você tem a oportunidade de sair da dor em vida. Isso é verdade. Vendo por esse ponto de vista, essa é a verdadeira liberdade. E não somente aquela liberdade de você conhecer ou de você ficar acumulando conhecimento, tal, achando que está mudando, mas na realidade você só está trocando a figurinha. Exatamente. Eu falo por experiência clínica. O que eu atendo de terapeuta, que atua na área, que vem para essa área, e no fim, o que acontece? Você vê que o terapeuta está sofrendo mais do que quem ele trata. Sabe por quê? Porque ele acha que ele tem o poder de mudar pessoas. E você não tem. Isso é verdade. A única pessoa que pode mudar você é você. Exato. Por isso que eu falo, que eu inventei o termo efeito Cinderela. Qualquer terapia que existe, qualquer técnica que existe, o efeito é Cinderela, não adianta. Né? E aí, por que eu falo que ele sofre mais? Porque a maioria entra para tratar alguém da família, ou alguém que ele gosta. Então, eu fui para essa área porque minha mãe estava ruim. Eu quero tratar minha mãe ruim, mas minha mãe não quer ser tratada. Aí quem está na dor? Eu estou com a dor da mãe. Porque a minha mente não entende o que é seu e o que é meu. Esse é o ponto. Mas se você está doente e eu sofro, ai, tadinha, está doente? A dor já não é mais sua, é minha. É sua e minha, na realidade. Né? Então, tem que aprender a diferenciar universos, porque aqui é um universo, aí é um universo, é um universo. E vivemos num mundo onde para cada um de nós vê um mundo diferente, mas vive no mesmo mundo. Para alguns esse mundo é um paraíso, para mim é paraíso. Para uns aqui é para sofrer, para outros aqui é para não sei o quê, é como a pessoa quer ver. Só que não entende que você tem o poder de escolha como ver. E enquanto você quiser ver como ruim, o seu mundo está ruim. Né? Agora, quando na pior situação você consegue ver o bom, porque a escolha sempre vai ter a dualidade, porque nós estamos no mundo da dualidade. Né? Por isso que conhecimento é dualidade. Onde existe dois conhecimentos, existe conflito. Né? Porque vai ter a discussão. Agora, quando eu consigo ter o conhecimento, mas ele caber no meu bolso e não ele ser maior do que eu, pronto, eu vou estar em harmonia o tempo inteiro. Né? Mais ou menos assim a brincadeira. É estar aberto, séria. né? Estar aberto é o tempo sempre. inteiro estar aberto. Não acreditar muito, não levar muito a sério. Não é nem eu não levar muito a sério. É entender que tudo que existe aqui, nada é verdade. Então, isso, não levar a sério. Nada em outro termo, exatamente. Nada é verdade. Talvez seja levar Mais de uma light. forma mais leve. Isso, mais leve. Levar de forma não tão leve. a ferro e fogo, né? Se você precisa, vamos dizer, quando eu era moleque, meu pai me ensinou a fazer um monte de coisa. Se
tiver um problema de eletricidade, eu vou saber mexer, porque ele me ensinou. Se meu carro quebrar, eu vou saber mexer, porque ele me ensinou. Mas assim, eu não gosto de fazer. Mas se eu precisar Se desse precisar, tem conhecimento, aí. ele está em mim. Eu sou lutador, fui profissional. Quem olha para mim nunca vai falar que eu fui profissional. Que arte Vou marcial? perguntar agora. Que eu Não, eu adoro. tenho formação em tudo que você imagina. Comecei com 5 anos, então eu sou grão-mestre, na verdade. Então passei por várias. Meu carro-chefe era Rapido, mas eu lutava vale tudo. Vale tudo. Mas é o vale tudo. Não é o MMA hoje que tem regra, é aquela coisa de doentinho, né? Então, vamos lá. Só que isso tudo que eu ensino é arte marcial. Eu só percebi que estava me fazendo mal. E quando eu percebi que estava me fazendo mal, eu falei, opa, mas isso é minha vida. Mas não tem só isso, eu posso ir para esse lado interno. E eu trouxe para o lado interno. Então, a mesma é só que, se eu precisar lutar, eu sei, porque ele está em mim. Entendeu? Então, é escolha. Só que me faz bem hoje estar no meio? Não. Não me dá mais aquele prazer que eu tinha antigamente. Eu prefiro essa energia que eu faço hoje, que é a mesma coisa. E, na verdade, arte marcial é um termo errado, né? É um termo ocidental. Porque no Oriente, se você vê, coreano chama Mudo, japonês, Wudo, chinês, Wushu. Sabe o que significa o Mu, ou Mu, ou Mu? Eu sei que um deles é caminho, não é? Isso. Mas o primeiro, que é o Mu, tal, significa não ação. Caminho da não ação. E isso me perseguiu muitos anos na infância. Como o caminho da não ação só tem Mais ação. ação do que eu tô fazendo. Eu faço exercício todo dia, não consigo ficar Como não tem parado. ação. Até que eu entendi que você prepara o corpo para que seu espírito seja inatacável. Então, aí que eu comecei a entender a não ação. A não ação é interna. Então, vamos dizer, pegando esse gancho, depende como você passa a informação para o aluno. Se eu falo assim, caleja o corpo, que quando o cara bater, você vai destruir ele. Pronto. Agora, deixa seu corpo fora, porque quando bater, não vai atingir seu espírito. Eu não vou ter ação. Só realmente se ter necessidade de... Mas você vai ser muito mais frio, mais inabalável. Menos reativo, né? Exatamente. E é o quê? Se você for trabalhar todos os sistemas antigos, quando fala em Anahata, o que significa Anahata? O inatacável, o inabalável, né? Mas o que é ser inabalável? Você só é inabalável quando você não é mais escravo do conhecimento. Que é o conhecimento que faz você reagir. É o que é errado para você que faz você sofrer. Enquanto for errado, você sofre. Por isso que o perdão não existe. O perdão Você tá é um dando estado nó, de né? consciência. Calma, respira. Você vê que eu tô até quietinha, eu só tô processando assim, ó. É que uma coisa vai indo à outra. Tudo bem, é que tá muito, muito rápido. Volta um pouquinho, né? Volta um pouquinho. Um passo atrás. Por isso que ele não existe, porque ele é um estado de consciência. E enquanto você quer perdoar, você tem que entender o seguinte: o seu corpo, o nosso corpo, ele entende o que você sente. Enquanto você quer perdoar, significa que você sente o quê? Raiva. Que tem algo, Sim. fizeram algo de errado. Tem alguma comigo. coisa maculada lá. Então, o que seu organismo entende? Que tem algo errado. Ele não se manifesta assim. Mas quando você consegue ver o que era errado como certo, e para você ver isso, tem que se desfazer do conhecimento, não pode estar na escravidão dele, automaticamente acontece. Tanto é que já deve ter acontecido. Vamos ver, uma situação que lá atrás te machucou e de repente passou, nossa, mas era só aquilo. Já aconteceu algo assim? Sim. Pronto, isso é perdão. Só que por quê? Porque aquilo deixou de ser aquilo. E aquilo só é aquilo através do que eu aprendi do que é aquilo. Entendi. Olha quanto aquilo. E se você fica olhando aquilo, você fica reconhecendo. Enquanto você fica sente. reconhecendo, eu continuo sentindo. Ou seja, nas perspectivas que nós temos da vida, a gente sempre tem que procurar transcender. Isso, e para transcender só tem uma Só forma. tem uma forma. Se libertar do que eu aprendi. Enquanto eu estiver na escravidão no conhecimento, eu vou repetir vidas e vidas na mesma dor. Isso é uma outra pesquisa que eu tenho, mas aí vai longe. Né?
Então, esse é o ponto. E quando a gente fala em rosto, em leitura, essas coisas, eu falo muito para os meus alunos, né? Porque quando meu mestre me ensinou rosto, ele falou assim, Leandro, esse que mestre ensinar nunca invadir pessoa. Porque se eu olhar e ler, eu estou invadindo. Então, eu tenho um bloqueio. Isso que eu ia falar, vou até ficar assim. Não, as pessoas acham que eu estou lendo. Em momento algum, eu olhei o rosto de vocês para ler até agora. Porque não é... Eu aprendi a fechar. Aquelas assim, mas pode ler, eu gosto. Tô brincando. Né? Agora, quando eu sento para isso, aí eu vou ir a fundo, né? E é impressionante. Não sei, é que agora não dá para ver como Tem, mas tem alguma ligação com a medicina chinesa? Vamos lá. Ele vai um pouco além, porque na medicina chinesa você vai ter um pouquinho de rosto, mas é muito superficial. Sim. Né? A medicina chinesa, na realidade, ela é um dos galhos da metafísica taoísta. Então, quando nós falamos em metafísica taoísta, nós vamos ter 5 galhos principais, que é o Yi Shui. Yi Shui é a medicina. E na medicina vai ter os pequenos ramos, que aí vem a acupuntura, ventosa, massagem, não sei o que, não sei o que lá. Esse é um galho. Vai ter o galho do Pu Shui, né? Estudo oracular, que é onde é o I Ching, o Qimendunjia, essas coisas. Vai ter o terceiro galho, o Min Shui. Min é destino, que é a astrologia chinesa, essas coisas. Aí vai ter o Mian Shui, que é o estudo, não é do rosto. Mian é aparência. Então, quando a gente fala em aparência, o Feng Shui se enquadra, porque Feng Shui é a análise da aparência do ambiente. O rosto é Mian Shui. O corpo é Mian Shui. Por isso que eu não gosto do termo fisiognomonia, porque fisiognomonia não é rosto. Fisiognomonia também é aparência, né? Então, se você falar fisiognomonia do rosto, aí você está falando a aparência do rosto. Como pode ser o estudo da unha, é aparência, da mão, é aparência. Então, tudo isso é uma linguagem física, né? Então, tanto a medicina como, você vê, só que tem um estudo específico de aparência e pega um pouquinho na medicina chinesa, né? Agora, pra você ver, pra você ter uma ideia, o curso de rosto são 10 meses. Só de rosto. A informação e tem diferença, por exemplo, hoje a gente tá maquiada, então os traços mudam de quando a gente acorda. A gente tenta, né? A gente tenta. É diferente quando a gente acorda. Quando vai fazer a leitura, isso interfere? Ou o fato da maquiagem, como você faz, também é uma expressão daquilo que você é? Então, veja bem, nós podemos usar... A maquiagem tem um poder, mas não tanto. Quando eu faço análise, eu peço para tirar a maquiagem. Ah, tá. Mas o grande detalhe é assim, o seu inconsciente, ele capta a informação do que você olha no espelho e reflete. Então, vamos dizer, a sobrancelha, se ela é caidinha, não é um ponto muito bom, porque pode estar te levando a uma tendência depressiva, tá? Então, eu tenho casos de pessoas lá que eu sugeri uma mudança de sobrancelha e uma mudança de cor de cabelo, por quê? Exatamente para mandar a informação de fora para dentro, porque quando a imagem reflete, aqui está refletindo, você não está vendo, está refletindo, mas ela está passando uma informação e está ligando uma ponte neural, tá? Por isso que muitas pessoas fazem cursos de expansão de consciência hoje em dia, e ligam um neurônio espelho, ela sai motivada, agora minha vida mudou, dá 2 dias, como está a vida dela? Do mesmo jeito. Pronto, do mesmo jeito, sabe por quê? Porque a informação que ligou o neurônio espelho, quando a imagem está refletindo, não condiz com a informação que está lá. Por isso que nós temos que agir nos 3 níveis. Só a informação de expansão de consciência não é suficiente. Não altera, né? Se você tem lógico, se você passar a conviver com aquela pessoa, com aquele grupo, o máximo de tempo possível, vai começar a fazer sentido e vai mudar as estruturas. Mas o que nós fazemos? Nós temos que agir no nível Jing, que é corpo, no nível Qi, que é energia, e no nível Shen, que é espiritual. Então são 3, porque nós somos seres triúnicos. Então, quando a pessoa vem para uma análise, eu vou sugerir algumas mudancinhas. Porque, vamos dizer, se a pessoa está em depressão, o cabelo loiro não é bom. Reflexos não é bom. Agora, vamos lá. Não significa que cabelo loiro ou reflexo é ruim. Exatamente, também, né? É isso que tem que entender. Não significa que é ruim ter.
mas existem momentos que não é bom estar. Entendeu? Então, voltando nesse caso, a pessoa que estava lá em depressão há anos, tendência suicida. Eu sugeri uma mudança na sobrancelha, que nós fizemos uma subidinha, porque a caidinha tá levando mais para isso, e colocamos o cabelo na cor original. Por quê? Aquilo já vai, quando a imagem refletir, já vai passar uma outra informação. Mas, ao mesmo tempo, foi feito um trabalho de bioconexão, onde ela começou a entender o porquê daquilo. Quando a imagem refletir, vai estar sincrônica com a informação que ela entendeu. Então, é onde você começa a ter um resultado maior, né? E, além disso, ainda utilizou um fitoterápico para agir no nível T. Então, a gente usa os 3 níveis. Qual a informação que vai entrar aqui, que é a bioconexão, a harmonização energética para diminuir os sintomas, que é o fito, e, às vezes, uma harmonização visual que condiz com a informação, entendeu? Aí ela começa realmente a ter uma mudança de hábito. Senão, não vai. Agora, se você consegue deixar a pessoa num local onde ela vai conviver com aquele tipo de pessoa, vai ver que aquilo é realidade, pum, 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 aí ela começa a ver que aquilo é real. Então, muda a programação dela. Por exemplo, a pessoa quer ganhar dinheiro. Ela participa desses eventos que prometem você ficar milionário. Só que ela ganhou a vida inteira um salário mínimo. A própria programação de DNA dela não condiz com ela ganhar 10 mil por mês ou 20 mil por mês, muito menos 50 mil por mês. Não tem uma imagem interna daquilo, né, para ter uma ressonância. Exatamente, tanto é que você pode perceber, a pessoa ganha uma herança de 500 mil, em 2 meses ela torrou tudo, porque a maneira dela ver o mundo não condiz com aquele monte de dinheiro. Não ela está no catálogo dela, né? Não tem isso. Ela não consegue tem gastar registro. Isso, ela consegue gastar tudo e não tem investido em nada. Ela consegue perder tudo. Pode ver. É só você analisar pessoas que você conhece, né? Agora, se ela passa a conviver com quem tem aquela realidade por um tempo, ela começa, nossa, isso é real. Começa a mudar. Aí, com o tempo, ela consegue ir fazendo aquilo. É lógico, 1 em 1 milhão vai conseguir do dia para a noite transformar, mas a maioria não. E muitos que ganham até na cena perdem tudo. Estou falando a nível de dinheiro. E isso mas é muito comum, é a mesma né? coisa. Tem programas que mostram pessoas que ganharam grandes fortunas e perderam. Mas olha que interessante o que ele falou. E muitas pessoas confundem isso com a lei da atração. Não é porque você vai estar com as pessoas que ganham dinheiro que você vai começar a atrair o dinheiro. Não é que você está mudando, você está fazendo toda uma reprogramação daquilo. Porque, na realidade, alguns vão ficar doidos agora, a lei da atração não existe. Você não atrai, você cria. Você cria o que você vê. Então, olha só, vou dar um exemplo. Você compra um carro novo. Ninguém tem. Quando você para no farol, o que você vê? Mais dele. Mais Nossa, é o óculos de enxergar aquilo, exatamente. Né? Então você passou a ver, tá? Então você não atrai, você cria. Então vamos falar, você atrai pessoas iguais, você não atrai, você vê pessoas como você. Então, como eu vejo é real, como é real é onde eu vou me aproximar mais, porque tem a semelhança? Tem, mas a semelhança de como eu vejo o mundo. Eu não estou atraindo. Eu vejo, eu vou atrás. É assim que funciona. Você está o tempo inteiro criando a sua realidade. Por isso que eu falei, nós estamos no mesmo mundo, vivendo realidades diferentes. Não adianta. Cada um vê o mundo de uma forma. É meio doido, assim, mas vai um tempo para a pessoa se acostumar. Por quê? Porque as pessoas escutam muito o que falam, mas tem que parar e olhar para dentro. Mas tem realmente sentido? E aí você entra num processo de entendimento, aí você vai acessando. E vendo, opa, peraí, até tem, mas tá faltando algo, é assim, assim, assim. E vai vindo, porque tá aqui a informação. Só não acessa quem não quer. Mas o que impede a gente de acessar, sabe o quê? De novo, conhecimento. Porque a intuição vem, e em seguida da intuição, 1 milhar de segundo vem o quê? O julgamento. O julgamento é o quê? Lembra que eu falei? Só existe julgamento onde tem diferença de conhecimento. Quando eu não estou mais escravo dele, a intuição vai ficando cada vez mais forte. E a intuição é a maior sabedoria do ser humano. Ali sim, você não erra. Né? E é isso que o método, o objetivo do método.
né? É fazer a pessoa cada vez mais se conectar com ela mesma. Porque quando ela se conecta com ela mesma, ela não precisa mais de ferramenta. Essa é a nossa busca. Esse é o objetivo da bioconexão, porque a bioconexão é um nome, mas é um nome para te emancipar. Você não vai precisar nem da bioconexão, porque você entendeu, opa, tá tudo aqui. Porque do mesmo jeito que existe um infinito externo, existe um infinito aqui dentro. Só que as pessoas não sabem usar. E quando ela começa a aprender a usar, ela fala, caraca, não imaginava que eu tinha esse poder todo. Né? E eu digo poder de cura, autocura, não curar os outros. Isso eu vou dar até um exemplo, tá? De curar, porque eu me achava o rei das energias, isso há uns 10, 15 anos atrás. Eu achava que eu era o bambambam das energias. E aí uma grande amiga minha, que vocês devem conhecer, mas eu não vou citar, mas ela cita isso nos cursos dela. O tio dela estava com câncer e ela falava, Lê, vamos lá comigo para tratar o meu tio, porque fechou aqui, né? Fechou o esôfago e não descia alimento, fechou com um tumorzão. E eu ia lá, eu emitia a energia e o tumor sumia na hora. Isso é fato, tá? E eu achava assim, no Brasil eu não conhecia ninguém que fazia, mas eu fazia por causa da convivência dessas coisas. E aí a gente dava comida escondida, porque antigamente não podia essas coisas de hospital, esse troço, né? Agora não, agora tá bem mais aberto. E aí eu emitia, puf, sumia, a gente dava comida. Ela fala isso em curso, tá? E muito bem. Só que ali foi uma grande escola para mim de novo, porque eu tinha que ir no outro dia de novo, porque o tumor voltava. Foi o tal efeito Cinderela. Entendeu? Então, a gente acha que tem poder de curar os outros, mas não tem. Mas em mim eu tenho um poder que é infinito. E é isso que a gente tem que despertar. Porque quando eu estou bem, eu viro um veículo de contaminação. Contaminação mesmo, porque as pessoas se inspiram em você. Eu não preciso querer mudar ninguém. A pessoa vê, caraca, que legal, olha o que o cara faz, olha como o cara fez, olha como não sei o quê. Então, eu não pedi para você mudar, você se inspirou. Se você se inspirou, você desenvolveu o seu poder. Agora, quando eu quero fazer em você, não, você virou uma dependente. Né? E o terapeuta acaba sendo um codependente, porque se ele entrar na dor, ele sofre pela dor do outro, e a maioria acontece isso. É interessante que você está falando que quando eu comecei a entrar nesse mundo da terapia, pelos conceitos que eu tinha, de acreditar que a doença, no final, ela não tem existência verdadeira, tal. Eu ficava nessa contradição, falo, mas o que eu estou curando? E aí eu percebi que nós somos facilitadores no despertar da pessoa, nós temos ferramentas para ajudar a pessoa a realmente ir mais ali para dentro dela e ela mesma se autocurar, que é o que você está falando. Sim, só que no fim o que acontece é que a maioria das terapias faz com que a pessoa seja dependente da terapia. Você pode ver, porque a pessoa vai vindo, e ela vê o terapeuta como um herói inconscientemente. Mas daí cabe ao profissional, sim, né, ter esse posicionamento de ir construindo esse relacionamento com a pessoa para ela entender que vai partir dela. Não é? Quando ela entende, é onde o tal milagre acontece. Exatamente. Que a única pessoa que faz milagre por você é você. E hoje a ciência prova isso. Que existe um sistema que chama sistema reparador. Ele está o tempo inteiro reparando seus genes para te manter vivo. Né? Só que as pessoas não sabem usar isso a favor delas. Né? Quando você aprende a olhar para dentro, tudo acontece. É que se a gente for ver mesmo, são conceitos profundos. Né? Para a pessoa conseguir assimilar tudo isso e entender esse grande poder que ela tem. Vou te falar uma coisa, não é que são conceitos profundos. É extremamente simples. E por ser simples, o que me impede? O meu conhecimento acha assim, não, tem que ter um pulo do gato, não pode ter só isso. Ou as nossas próprias crenças derrubam a gente. Sim, a crença é o conhecimento. Né? Ela começa a julgar, não pode ser só isso. Não é só isso. Não é Se fosse assim, eu já teria feito. É o que a gente, mas só que não acredita. Enquanto você não acredita, não rola. Exatamente, por isso que eu falo para meus alunos, não pode ter dúvida. Né? Eu tenho coisas lá no instituto da pessoa se autocurar de várias coisas, desde câncer até HIV, né? De reverter.
E coisas que eu nem vou citar porque a pessoa acha que é loucura. Mas é só você aprender a olhar para dentro. Pô. É você ser o Deus. Não é nem que você é seu Deus. Você é Deus manifesto, para quem chama de Deus. Né? E o problema é que as pessoas foram condicionadas a buscar algo lá fora. Está condicionado a esses dois sentidos. O que eu vejo, ou melhor, o que eu penso que vejo e o que eu penso que escuto. E isso tudo é se prender fora. Quando você aprende a olhar para dentro, é onde você... Né? Não tem segredo. É aprender a perceber os diálogos da mente e quantas milhões de decisões você toma por dia contra você. Né? Com certeza. Até que você fica consciente desses diálogos e começa a ter decisões melhores. Eu pergunto uma coisa. Imagina a sua vida hoje se você tomar só uma decisão melhor por dia. Será que muda alguma coisa? Só uma. Bem provavelmente, né? Sim. Só precisa uma decisão melhor por dia. Muda totalmente. Imagina você estar atento. Isso é acordar. Porque acendeu a luzinha. Eu estou olhando aonde eu tenho que olhar. Não no que a Cibele falou para mim, no que a Renata falou para mim e eu não gostei. Não, porque não é o que você falou que eu não gostei, é como eu vejo. Como eu fui condicionado a pensar. Por isso que eu falei que ninguém mais pensa. Pensa que pensa. Acredita que pensa na realidade. E na realidade é toda uma desconstrução, né? Porque você tem que mudar o seu hábito, a sua forma de pensar, tal. E aí é essa mudança que às vezes a gente acaba escolhendo a opção de ficar quietinho. Mas o cérebro, ele não gosta muito de mudar, mudança. né? Ele tem os caminhos que ele faz, ele não quer sair daquilo. Depende da pessoa. Vão ter pessoas que têm mais dificuldade de mudança, isso está no rosto também. Vão ter pessoas que têm mais dificuldade, vão ter pessoas que têm mais facilidade, vão ter pessoas que adoram mudanças, né? Então é de cada um. Eu gosto de mudança. Mas por quê? Porque eu sempre gostei de desafio. Mas eu analisei todo o meu perfil, hoje até na aula estava falando disso. E o porquê que eu sou assim? Porque eu vim de esporte individual. Esporte individual, você tem que tomar decisão sozinho o tempo inteiro. Em cima de si mesmo, né? E a maioria vem de esporte coletivo. Você sempre tem um culpado. O goleiro não pegou a bola. Você é o culpado. O cara deixou a bola cair no chão. Você, entendeu? Não, no individual é você com você. Se vira aí, filho. Por mais que existe uma equipe, quem decide é você. É você que está lá frente a frente com alguém. Né? É você que tem que sobreviver. Se vira, né? E é isso que falta, a pessoa aprender que é ela que decide por ela. Mas é o que eu falei, é o condicionamento. Como eu fui condicionado a ver o mundo e não sei que eu fui condicionado a ver o mundo. E você só vai saber quando você começa a olhar para dentro, tirando culpados, percebendo que toda a escolha sempre foi sua. E só questionar, né? Autoquestionamento. Por exemplo, se eu colocar um revólver na sua cabeça agora e falar, faz isso, eu te obriguei? Não. Entre aspas, vamos falar, sim. Você me ameaçou, mas não... Sim, mas quem vai tomar a decisão? Se vai fazer o que eu mandei, se vai tentar se defender, se vai correr, vai falar, foda-se, seja o que Deus quiser. Sim. A decisão sempre é sua. Sempre é minha. É isso que a gente tem que entender, mas com muita profundidade. Não é entender, é ancorar de uma forma que vai acabar os culpados. Se acabou culpado, aquele tal perdão se manifesta sozinho, porque não tem mais culpado. Tudo está certo como está, né? Uhum. E como tinha que ser, e foi. E errei, decidi errado, e que se dane. Agora, faz daqui para frente. Né? É isso. Né? Então é extremamente fácil viver, só que o ser humano complica. E, Leandro, como é que funciona a bioconexão? Como é que é? É um tratamento falado? É uma imposição de mãos? Como é que... Eu não conheço. Como funciona? Não, é uma reconexão com a essência. Então, é extremamente proibido o terapeuta dar conselho ou falar. Ele vai simplesmente ser um treinador. Por isso que eu nem chamo de uma terapia. Condutor. Entre aspas. Porque o condutor, ele vai conduzir de acordo com as suas crenças. Vamos pôr um termo bem bonito. A bioconexão é um perguntador. Que faz com que a pessoa reflita. Você então não condiciona. É um cutucador. É um cutucador. É lógico que existem uns pulos do gato, tem alguns pilares, mas a princípio é pergunta para a sua supraconsciência o porquê disso.
Pergunta para a sua supraconsciência o que significa. Tudo que a pessoa está vendo por ela mesma, ela vai começar a ser treinada a se perguntar. E às vezes vai vindo umas loucuras, e as loucuras são julgadas pelo nosso conhecimento, até que você consegue sair do julgamento e aquilo que parecia uma loucura começa a ter um sentido muito grande. Ou seja, toda resposta vem dela mesma o tempo inteiro. E no final, o treinador, porque é um treinador, eu estou treinando você a aprender a se olhar. O que vai acontecer? Ele não pode orientar, isso é por causa disso, que é por causa disso, que é por causa disso, a causa é isso. Não existe isso em bioconexão. Porque uma mesma enfermidade pode ter 1 milhão de causas. E cada ser tem 1 milhão de crenças diferentes. Não significa que a sua dor vai gerar a mesma doença que ela. Pode ser a mesma dor. Entendeu? E aí, ninguém melhor do que você para saber o que acontece com você, só que você não sabe olhar para dentro de você. E a bioconexão faz isso. Você aprender, vai vir tudo, a ação que você tem que dar, o que causou, como entender, como transcender, tudo de você, nada de ninguém. Então, não é hipnose, não é imposição de mão, não é nada, é aprender a olhar para dentro, né? É isso. Resumindo. E isso é feito de forma individual e é papo? Não é. É algum processo meditativo, alguma coisa assim? Não deixa de ser um processo meditativo, não deixa de ser. Mas eu vou dizer que é realmente o que é meditação. Porque a meditação no Ocidente, ela veio como tem que esvaziar a mente. Isso não existe. Tanto é que quando você quer esvaziar a mente, é aí que você entra em conflito. Agora que eu tenho que esvaziar, minha mente não para de falar. Não é isso? Então, não é bem isso. A bioconexão é, primeiro, eu aprender a escutar os diálogos da minha mente. Então, o dia inteiro isso está acontecendo em mim. Então, eu estou o dia inteiro me analisando. Agora, não é que você nunca mais vai sofrer. A única diferença é, se vem algo que aconteceu que você não gostou, 1 minuto, 2 você já resolveu. Só que enquanto que pessoas que não entendem isso vai carregar, às vezes, 1 ano, 10 anos. Olha eu me fazendo merda com ele. Não, tá. Aí você começa a ter uma expansão de consciência, ver um mundo diferente, né? E para ver um mundo diferente, eu tenho que me libertar de tudo que eu aprendi. Tem que deixar de ser verdade. Enquanto for verdade, eu não me liberto. E quando você vai olhando para dentro, você vai vendo que como a sua verdade, vamos falar termo científico de novo, te fudeu. E não fudeu gostoso, fudeu para machucar, né? Parece muito ligado ao ego, né? Às vezes as pessoas, a gente tende a identificar uma crença como representação, uma personificação da gente. E às vezes abrir mão de uma coisa como se abrisse mão do ego. Por exemplo, eu torço pro Palmeiras, eu sou palmeirense. E aquilo parece que faz parte da pessoa. Não dá para ela abrir mão, falar, nossa, eu não consigo me ver como não palmeirense, ou como... E na verdade não é nada, é só uma identificação, porque você nem joga no clube, não faz parte do teu dia a dia. Você compra uma briga que não é sua. Pois é. Agora, a questão é, se a gente olhar na maneira que a psicologia, essas coisas, você vai acabar vendo que você está vendo uma forma superficial. Porque o que é ego? Se eu perguntar para a pessoa o que é o ego, ela vai vir com um monte de explicação que não vai levar a lugar nenhum. Agora, se eu te perguntar qual é a origem do ego, então, o que você vai começar a perceber? O que o ego mais faz? Pensa. O que o ego mais faz? Eu vejo o ego como uma decodificação daquilo que a gente é. Então, o que ele faz é te proteger. Proteger o que você imagina que você é o tempo inteiro. Agora, se eu preciso me proteger, qual a origem de eu precisar me proteger? É o medo de ser atacado. Perfeito. Qual a origem do medo? Ai, que difícil isso. Não sei, acho que é insegurança. Não, insegurança é sinônimo de medo. Sim. Vamos lá. Qual a origem do medo? Por que eu tenho medo disso? Qual a origem para manter disso? a vida, né? Uma coisa Isso mais é o que visceral. os estudos falam. Mas vamos além. Vai vir aí de dentro. Esquece o estudo e pensa. Me fala um medo que você tem. Um medo. Tenho medo de morrer em vida. Beleza. Pergunta,
onde isso se originou em mim? Por que veio esse medo em morrer em vida? O que é morrer em vida para mim? Para mim é perder tempo, assim, não aproveitar a aproveitar. vida, deixar por medo ou por insegurança as coisas passarem. E se isso acontecer, o que vai acontecer com você? Se você deixar passar? Me dá uma sensação de tristeza. Tá, porque você não conseguiu o que você queria. Exatamente. Então, olha só, tudo isso, qual a origem de tudo isso? Você já sabe. O medo só tem uma origem. As experiências que eu tive. Experiência se transforma em quê? As experiências que eu tenho, vamos dizer, eu tô aqui na cadeira, cai, pum, quebrei o braço. Eu quebrei o braço. Você viu. O que levou essa informação para dentro de você? O que você viu. Sim, observação. Como essa informação da dor entrou em mim e quebrou, foi fratura exposta, tá espirrando sangue. Tá? E você tá vendo isso. Em mim, é tato. Sim. Em você é visual. E você chegou em casa e falou pro seu marido, pro seu filho, nossa, o cara tava na cadeira, quebrou o braço, o sangue espirrava na parede, pum. Ele viu? Não. Ele sentiu? Não. Mas ele ouviu. Então, toda a informação é o conhecimento adquirido que vem pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, pelo que eu sinto. Essa é a origem, as experiências é a origem do medo. Então, o ego é o quê? Conhecimento. Se eu ficar só no termo ego, é só ego. Agora, se eu entender que aquele ego que quer me proteger, por que ele quer me proteger? Porque eu acho que eu vou ser atacado. Por que eu acho que eu vou ser atacado? Porque eu tenho alguma experiência que fala que aquela pessoa não é boa. Pronto, eu estou escravo do conhecimento. Eu não me liberto do ego. Aí fala, mas o instinto de sobrevivência é importante. Depende. É importante quando ele é automático, mas então quando eu quero me defender de tudo, aí eu estou escravo, ele já é patológico. Sim. Porque eu estou liberando química ruim o tempo inteiro, porque eu estou o tempo inteiro. Entendeu? Então, toda emoção, tudo que você sente é em função do... Por isso que eu falo que o conhecimento leva à ignorância. E as pessoas pensam que liberta. Nós estamos sempre escravo dele. E não pode ser escravo dele. Ele tem que existir, mas caber no meu bolso. Né? Eu sei que assim, às vezes estou falando de uma forma rápida, mas quando a gente começa a entender com profundidade, fala, nossa, pronto, aí você começa tudo uma a ver, transformação. tem tudo a ver. No fim, tudo é decodificação de dados. Porque a gente está quietinho porque a gente está processando. Está indo para o lugar, está fazendo churches aqui. Mas tudo no fim é decodificação de dados. Sim. De como você foi programado. Exatamente, de como você cataloga aquilo dentro de você. Se num lugar confortável, num lugar de dane-se, num lugar de isso é muito importante, tem que ficar alerta. Agora, o ponto é, quando você aprende a olhar para dentro, você vai ver que a mente, ela fala milhões e trilhões de vezes mais que a boca. Ela tá falando aí. Sim. Porque cada vez que eu falo, ela tá lá, mas não pode ser isso, porque não, mas tem sentido, mano. Sim. Ela tá lá falando. Dá uma reunião aqui. Exatamente. E essa reunião que tá aí, quando fala algo que vai contra o seu conhecimento, às vezes, esse cara, não sei o quê. Ou, nossa, que legal, faz sentido. Então, o tempo inteiro tá acionando química de quando eu não gosto ruim, de quando eu gosto boa. Quando eu estou atento a isso, eu começo a ter um controle de coisas que eu não via. Isso é o tal acordar. Porque eu percebo que eu não percebia. Você começa a acessar o que até então era inconsciente. Nossa, mas dá um sossego. Isso você falou, dá um sossego. Porque assim, que importa? Pronto. É pouco do que a gente vem falando, né? Ou quando a gente fala do interessante ponto de vista. Que importa, né? É isso. Exatamente. E quando isso que importa realmente acontece, pronto, vem a leveza. Porque o peso que as pessoas carregam é da imaginação. E a imaginação é fértil. E de novo é você que está criando. Sempre. Ninguém cria por você. A todo momento é você. Né? Ninguém cria por você. Incrível. Né? Muito interessante. E assim é a vida. Tem que chamar o patrocinador. Ai, meu senhor, vamos lá. Manda bala. Então vamos lá, convidar a Minds English School de novo, unidade São Caetano do Sul, para você que quer fazer inglês com duração de 18 meses, ênfase em conversação, inglês para adultos e crianças. Convidamos você a conhecer a Minds.
A Minds acompanha a gente aí desde o início do nosso programa, toda semana ela tem ofertas especiais para as pessoas que assistem ao programa. E hoje o nosso cupom para vocês é Bug. BUG. Que vai dar uma bugada no cérebro. Que aqui deu uma bugada. Então, o cupom de hoje é BUG. B-U-G. BUG. Então, para você que quer fazer inglês e quer sair desse bug de não conseguir falar outro idioma, vem para Minds, Unidade São Caetano do Sul. E o tempinho já está acabando. Ai, Leandro, fala pra gente como o pessoal te encontra para fazer o curso de bioconexão. Se quiser, eu não sei se você faz atendimento pessoalmente. Fala para o pessoal, dá seus contatos, por favor. Vamos lá. Pode me chamar direto no WhatsApp, porque eu gosto de falar com todo mundo. Então não adianta. Tá? Pode marcar aí, 11, né? 996008884. Tem meu site, que é o bioconexão.com.br, bioconexão com X e sem acento, bioconexão.com.br. Meu Instagram também, que é só digitar meu nome. É que meu nome é meio complicadinho, né? Leandro Rec, H-E-C-K, não é com R, H-E-C-K, G-M-O. Né? Mas vai estar aí adicionado, vocês vão achar nós. Já vai aparecer. Vai aparecer embaixo, no final do vídeo, quando nós postarmos. Aí tem atendimento, que é a consulta de biometafísica. De lá a gente acaba encaminhando para um tratamento, se for necessário, né, de bioconexão, um treinamento, na realidade. Tem cursos de biometafísica facial, tem curso de bioconexão. Inclusive, esse mês vai ter uma turma agora, no 4º final de semana, e aí vocês dão uma chamada lá para mim, só me chamar que eu vou respondendo. Só repetir o telefone. Por 11 996008884. Não tem segredo. Perfeito. Joia. Vai rir o seu? Bem, meus contatos vão aparecer aí para vocês também. Então, só seguir no Instagram, @Renata Palomo, TikTok e no YouTube também, @Renata Palomo. E os meus contatos estão aí embaixo. Eu vou agradecer novamente. Muita gente se inscreveu essa semana no canal, curtindo os vídeos. Eu agradeço e peço que continuem fazendo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho. Vamos expandir. Muito obrigada, Leandro. De verdade, faz tempo que eu não dou uma bugada. Hoje eu buguei legal. Ótimo, legal, adoro. Que legal. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que tiveram paciência de me aturar, porque eu começo a falar, não paro mais. Não, né? a gente adora. Mas tá uma delícia. E é isso aí, brigadão. E o que precisar, pode contar comigo também. Joia. Então, agradecemos a todos vocês e quinta-feira que vem estamos aqui no Pode Expandir. Boa semana, obrigada. Até mais, gente.